Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar à Enterprise, mais especificamente ao 15º episódio da primeira temporada, intitulado Cápsula Auxiliar 1. Gente, esse é um episódio bem interessante no que se refere à construção de personagens, tá? Você pode pegar aí os personagens da Enterprise e imaginar quais são os dois mais antagônicos possíveis aí, né? E a resposta ela vem na ponta da língua praticamente, né? O Trip, né? E o Reed, né? O Trip, né? Porque ele é aquele cara impetuoso, ele é o chefe de engenharia, é aquele cara muito movido pela emoção, aquele cara que nunca desiste, né? E o Reed já é aquela pessoa mais compenetrada, né? Já é aquela pessoa mais pouco sociável, aquela pessoa mais, vamos dizer assim, interiorizada, né, no caso, né, uma pessoa muito mais fechada, né. Então, quer dizer, esses dois personagens eles vão passar por uma situação extrema, né, onde vão ser testados todos os limites da condição humana ali, né. E é interessante ver como eles dois vão interagir juntos, né, nessa situação de condição extrema. Mas como é que isso aconteceu? Vamos falar do plot rapidinho aí. O plot é o seguinte, eles saíram, né, o Trip e o Reed saíram numa missão na nave auxiliar, né, para fazer uma determinada missão, e eles iam se encontrar com a Enterprise num campo de asteroides, né. Só que quando eles chegam ao campo de asteroides, eles chegam praticamente ali uns 2 dias antes, né, do ponto de encontro, né, eles encontram vestígios, né, de uma nave destruída na superfície de um asteroide, né? E nesses escombros desses vestígios você vê um 01 ali, né? Então na cabeça deles a Enterprise bateu ali, colidiu, né? E explodiu, acabou, morreu todo mundo e agora eles estão ali naquela nave auxiliar sozinhos, longe de tudo. A nave auxiliar só tem impulso, não tem nem dobra, né? Que a gente está no século 22, né? E ele só tem 10 horas de oxigênio. Então, até eles chegarem ao planeta mais próximo, vai ser uma viagem que vai demorar meses. Então, eles já estão praticamente com a sentença de morte deles decretada ali, né, no caso, né? Só que o que aconteceu na verdade? O que aconteceu na verdade é que a Enterprise, né, sofreu um acidente, né, junto com uma outra nave de uma espécie alienígena, né, de uma outra nave alienígena, no caso. E o que acontece? Havia microsingularidades, né, ali perto daquele campo de asteroides, como se fossem mini buracos negros, né, uma coisa que o Archer achava que era uma espécie assim de lenda, que era uma falácia, né, e a T'Pol, né, dentro da lógica vulcana dela, né, mostrando os dados, disse que tinha realmente singularidades ali, né. E nesse caso, né, da Enterprise, essa nave alienígena que estava ali no campo de asteroides, né, elas encostaram nessas singularidades, houve um acidente, né, e a Enterprise estava levando, né, os feridos, né, da outra nave, né, que foi a nave que caiu, né, na superfície do asteroide, né, ele estava levando os sobreviventes, né, e uma parte da Enterprise se desprendeu e caiu na superfície junto com os escombros da outra nave, que foi o 01 que o Reed e o Trip viram, né. Então, o que aconteceu? O Archer estava indo no planeta para entregar os sobreviventes e ia voltar, né, ainda antes do marcado, né, com o Archer, com o Trip e com o Reed lá no caso, né. Só que o Trip e o Reed não sabem disso. Então, o que eles fazem? Eles começam, o Trip dá a ordem, né, para o Reed, né, de botar a nave em impulso em direção ao planeta mais próximo, né, para eles não perderem tempo ali, né, enquanto que o Reed fica ali, né, na esperança de tentar fazer alguma coisa. Ele fica tentando trabalhar, fazer alguma coisa ali, mexendo nos controles da nave, né, na esperança de que alguma espécie alienígena encontre eles nessas 10 horas de viagem de oxigênio que eles vão ter, né. E enquanto isso, né, o nosso Reed, ele já está mais compenetrado ali, ele está gravando praticamente diários, né, para os pais, para os parentes, né, para quando encontrarem os corpos deles, né, ele deixar tudo registrado, tudo documentado, tudo datado, coisa e tal. E isso vai irritando o Trip, né, que está ali ainda lutando para ficar vivo, né. Então, quer dizer, você começa a ter esses conflitos entre eles ali, né.
Aí, para aplanar um pouco esse conflito, os dois começam a comer, né? Eles começam a coisar, né? A comer, coisa e tal. Mas é muito complicado, né? Então você vai vendo, né, como é que esses dois personagens eles vão se relacionando, né, nessa situação, né, onde praticamente parece que não há saída, né, no caso, né? E é interessante a gente perceber, né, que é um episódio que trabalha muito mais o personagem do Reed, né, que é o outsider aí no caso, do que o Trip, né? Então, por exemplo, você bota lá o Reed, né, sonhando que já foi salvo, né, pela Enterprise, que ele foi dado como um grande herói, coisa e tal, que ele teve uma postura altamente altruísta, que até a própria T'Pol se apaixona por ele, dá um beijo nele no sonho dele, coisa e tal, né? E tudo isso você está vendo mais na cabeça do Reed, né? E aí é interessante a gente perceber também que vai chegar uma hora, né, que o Trip vai perder a paciência totalmente com o Reed e vai dizer, né, que ele já está escrevendo o obituário dele, que ele já é uma espécie de... que parece que ele está aqui desejando a morte, coisa e tal, que ele é um arauto da morte, coisa e tal, blá blá blá. E aí é que chega, né, o ponto mais interessante do episódio, que vai ser o ponto em que o Reed vai falar o seguinte: eu nunca tive um relacionamento próximo com ninguém, seja com mulheres, seja até com meu pai e com a minha mãe. E na Enterprise foi o lugar onde eu encontrei a minha família, entendeu? Foi o lugar onde eu mais me aproximei das pessoas, mais eu tive um relacionamento amigável com as pessoas. A Enterprise era a minha família e agora a minha família acabou. Entendeu? E você acha que eu quero morrer? Eu quero viver, mas eu acabei de perder minha família. E você, Trip, como único membro dessa família, está dizendo aí que eu estou desejando a morte. E aí o Trip ficou meio já sem graça, né? Coisa e tal, né? E aí essas coisas foram, né, aproximando os dois, né? Chega uma hora lá que eles encontram uma garrafa de uísque lá, começam a beber, ficam bêbados, né? Eles, né? Começa a falar da bunda da T'Pol, né, bem dentro daquela visão sexista, né, que a série tinha, né, no início dos anos 2000 lá, que as pessoas reclamavam muito que a série tinha um apelo sexual, né, então você tem essa coisa também, né. A nave auxiliar ela vai bater, né, nessas microsingularidades, e aí os 10 dias, né, falei 10 horas, né, são os 10 dias lá de oxigênio, vão ficar reduzidos somente a 2 horas de oxigênio, né, no caso, né. E aí, só 2 dias, perdão. E aí, quer dizer, a gente vai tendo, né, essa situação, eles precisam mudar, né, a temperatura interior da nave para ganhar mais 12 horas de oxigênio, mas vão ficar numa temperatura de menos 5 graus Celsius, né, dentro da nave, né. Então a gente vai ter todas essas situações, né, vai chegar uma hora, né, que o próprio Trip vai querer sacrificar a vida dele para dar mais algumas horas de oxigênio para o Reed vai apontar um phaser para ele, vai falar, você não vai fazer isso, né, lembrando sempre que o Trip é superior do Reed, né, no caso, né. Então a gente vai vendo, né, como essas situações extremas, né, vão, né, mexendo no relacionamento desses dois personagens que são muito antagônicos. Então é um episódio muito bacana de construção de personagem nesse sentido, e vale muito a pena vocês reverem esse episódio, vocês revisitarem esse episódio, tá certo, gente? No final das contas, obviamente, né, a Enterprise vai se comunicar com eles vão descobrir, né, que a Enterprise não tinha explodido, né, que eles também estavam ali, né, falando dos amigos que eles pensavam que tinham morrido, né, além deles terem que enfrentar uma morte iminente, eles ainda estavam lidando com a perda, né, dos seus amigos, né? E de repente, pelo menos eles descobrem que está todo mundo vivo, só que a Enterprise falou que ia voltar em 2 dias, eles só tinham mais um dia de oxigênio, né? E aí a situação ficou meio complicada. Eles ejetaram, inclusive, né, o núcleo de impulso e forjaram uma explosão para ver se isso ia ser detectado pelos radares da Enterprise, para a Enterprise como se fosse um sinal para eles andarem mais rápido, coisa e tal. Mas no final das contas a Enterprise acabou, né, resgatando eles. Acho que a Enterprise conseguiu ver esse sinal e acabou resgatando eles. O episódio termina de uma forma muito interessante, né, que tá lá o Reed já consciente na enfermaria falando com o Archer, e tá o Trip lá inconsciente, né, porque os dois estavam com hipotermia, né, e o episódio termina, né, com o Reed falando, né, com o Trip, que está dormindo, que não está escutando, e ele chama, né, dá uma boa noite, né, pro amigo dele que está inconsciente ali, né. Então foi interessante esse episódio, vale muito a pena, tá?
vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera de sempre, né? E vocês deem um pulinho lá na Batata Espacial para ver o texto desse episódio que eu vou colocar lá. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.